Imagine viver em um pedaço de terra isolado no meio do Pacífico, cercado por um silêncio tão profundo que o vento parece carregar segredos antigos. Ali, um povo sem metal, sem roda, sem contato com o resto do mundo, ergueu centenas de estátuas gigantescas, com expressões fixas e olhos vazios voltados para dentro da ilha. Não para o oceano, para o próprio povo. Essas estátuas não eram adornos. Eram ancestrais eternizados em pedra, colocados em pedestais sagrados chamados Ahu, com o único propósito de continuar governando mesmo após a morte. Segundo os Rapa Nui, cada Moai carregava o mana, a força espiritual de seus líderes, canalizada para proteger tribos inteiras. Era como se, ao morrer, os chefes apenas trocassem de corpo, do orgânico para o esculpido. Mas o que leva uma civilização a dedicar gerações inteiras para entalhar rostos colossais na rocha vulcânica? O que havia de tão poderoso na relação com seus mortos que justificava mover montanhas, literalmente, para mantê-los por perto? O mais impressionante nem são os Moai prontos, mas o caminho que fizeram para chegar até lá. Muitos foram talhados na cratera do vulcão Rano Haraku, a fábrica de onde saíam, imensos e imponentes, com até 10 metros de altura e mais de 80 toneladas. A paisagem ainda guarda dezenas deles, abandonados a meio do processo, como se algo urgente tivesse interrompido tudo. Como mover algo assim em uma ilha sem rodas, sem metal e sem animais de carga? Por muito tempo, acreditou-se no uso de troncos como roletes, o que levanta outra questão. O desmatamento em massa seria o preço por sua fé. Mas o que mais intriga são os relatos orais de que as estátuas caminhavam. Pesquisadores modernos testaram essa ideia e provaram que, com cordas bem amarradas e movimentos alternados, os Moai realmente podiam ser balançados e andarem até o seu destino final. Era quase uma dança cerimonial. E isso muda tudo. Porque se até o transporte era sagrado, talvez toda a jornada da estátua fosse um ritual. E não apenas o destino. Mas toda fé tem seu preço. E, na Ilha de Páscoa, ele foi devastador. A obsessão por esculpir e mover os Moai exigia recursos em escala absurda. Estima-se que milhares de árvores foram derrubadas para construir trilhos de madeira, cordas e andadores rituais. Só que, numa ilha pequena e isolada, essa destruição teve um custo imediato. O solo perdeu força, a agricultura desabou e a água se tornou escassa. Com a escassez, vieram as guerras tribais. Moais começaram a ser derrubados não por fenômenos naturais, mas por mãos humanas, como ataques simbólicos às linhagens rivais. A fome tomou conta e, segundo relatos e evidências controversas, práticas extremas, como o canibalismo ritual, teriam surgido entre os clãs. Um povo que antes olhava para seus ancestrais com reverência, agora lutava pela própria sobrevivência. E no meio desse colapso, um novo culto emergiu, um que deixaria os Moai para trás e revelaria o lado mais sombrio e competitivo da alma humana. Com a queda dos Moai, não foi só uma era que terminou, foi um modo inteiro de ver o mundo. O vazio deixado por uma estrutura espiritual em colapso precisou ser preenchido, e assim surgiu um novo culto, o do homem-pássaro. Não mais os ancestrais de pedra. Agora, o poder vinha de um ritual anual brutal, onde guerreiros se lançavam de penhascos íngremes e nadavam até uma ilha repleta de tubarões, em busca do primeiro ovo de uma ave sagrada, o Manutara. Quem conseguisse trazê-lo de volta intacto ganhava o título de Tangata Manu, e com ele, prestígio, controle político e religioso. Era uma disputa de sangue, coragem e astúcia. Nesse novo cenário, a espiritualidade foi trocada por sobrevivência e os rituais antigos passaram a ser entalhados em rochas como lembretes silenciosos de uma glória extinta. Mas não era só o culto que mudava. Algo mais profundo estava se perdendo, o conhecimento ancestral.
E entre essas ruínas simbólicas, um enigma ainda mais antigo e indecifrável permanecia oculto. Mesmo diante do caos, os antigos Rapa Nui nunca perderam a lógica precisa com que desenhavam seu mundo. Os Moai, espalhados por toda a ilha, não foram colocados ao acaso. Estudos recentes revelam que suas plataformas, os Ahu, estão estrategicamente posicionadas próximas a fontes de água doce e zonas férteis, como se os próprios ancestrais estivessem apontando para os recursos vitais de sobrevivência. Era uma geografia espiritual, mas também funcional. As estátuas não só protegiam, elas indicavam. E mais, pesquisadores encontraram padrões de alinhamento com fenômenos astronômicos, como solstícios e posições lunares, revelando um conhecimento celeste muito além do que se imaginava. Essa sofisticação escondida nos detalhes levanta uma pergunta inquietante: como um povo tão isolado desenvolveu tamanha precisão? Em meio a tantas respostas incompletas, uma sombra ainda paira sobre a ilha. Um sistema de símbolos gravados em madeira que ninguém até hoje conseguiu decifrar. Se você curtiu desvendar esses mistérios, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem também ama segredos antigos. Assim, você não perde nenhuma descoberta e ainda ajuda a manter esse conteúdo incrível no ar. Vamos juntos revelar o que poucos ousam contar.